Eu tô aqui todo santo dia, mesmo com delay, como hoje, para a gente conhecer juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, da Patrono, e eu venho aqui fazer essa série diária, chamada Todo Santo Dia, para a gente conhecer juntos os santos que a Santa Igreja prescreve para a gente, cuja veneração é prescrita no dia de hoje. A gente vai ver todos os santos do Martirológio Romano, que é esse documento, esse santoral, documento que contém os santos da igreja, comentar um ou outro, vou mostrando no mapa. A ideia aqui é ser breve, não para que vocês recebam e ouçam toda a história de todos os santos, mas na verdade para que vocês conheçam minimamente, ouçam falar e talvez algum deles dê um estalo para vocês, talvez a Divina Providência use isso como ferramenta para criar esse interesse, para aquecer o coração de vocês em relação a algum santo, para que então vocês possam se aprofundar, pedir intercessão, conhecer a história e ter eles como amigos do céu, como padroeiros, como inspiração e intercessores no céu. E de algum modo isso ajude na tua rotina espiritual, na tua caminhada rumo à santidade. Antes de começar, hoje é dia 1º de dezembro, curte esse vídeo, compartilha, porque eu tenho certeza que tu vai gostar. Se tu já e uma coisa bem importante, tá, eu sempre falo isso no início, se tu tiver qualquer crítica, sugestão, comenta aqui, porque essa é uma série nova, eu tô fazendo ela, eu tô aprendendo a fazer ela com vocês. Eu não sou estudioso, agiólogo, eu gosto dos santos, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto como um hobby, e eu sinto que eu devo partilhar isso com vocês, é o que eu faço na Patrono, que tem outros conteúdos além dos cortes que nós dos vídeos daqui, né, no Instagram e no TikTok. Então eu tô aqui como um amigo de vocês, pra gente descobrir juntos esses santos de cada dia. Eu abro aqui na hora, não tem muita preparação, o negócio é freestyle mesmo. Curte esse vídeo, te inscreve no canal. Se tu não curte no TikTok e no Instagram, por favor, também segue lá. Vamos lá, dia 1º de dezembro. Hoje o martirológio tá longo. Nos últimos dias de martirológio a gente teve alguns poucos elogios. Volta e meia eu vou repassar isso, quem já ouviu, por favor, pode passar rapidinho para frente, mas só para vocês entenderem, quem é novo aqui, o martiriológio romano, ele é dividido por dias, por todos os dias do ano, e ele tem elogios. Em cada elogio nós temos um ou mais santos, né? O elogio, ele basicamente ele dá algumas informações. Em geral, nós temos pelo menos local, nome e época. Alguns vão ter se foi bispo, se foi abade, se foi da ordem tal, alguns feitos ou quem falou sobre eles, mas o mínimo que nós temos é local, nome e época em que viveu, tá? E obviamente, eh, alguns santos a gente sabe mais, outros sabe menos, a igreja tem mais informações, tem menos informações. Alguns santos têm festas junto, né? Certamente vocês nesse momento já pensaram, sei lá, Santa Perpétua e Felicidade, São Cosme e Damião, São Pedro e São Paulo. Estão escritos no mesmo elogio. Vocês vão ver isso ao longo do tempo, mas vamos lá. Hoje o nosso os elogios, outro ponto importante, são organizados cronologicamente. Então, a não ser que nós tenhamos um destaque, e aí eu vou falar isso para vocês, eles vão indo do santo mais antigo para o santo mais atual. E acontece que hoje nós temos um caso que até então não tinha aparecido, um santo do Antigo Testamento. Deve ser curioso para muitos. Eu pelo menos por muitos anos na minha vida de católico, depois da minha conversão, eu não notei, não me liguei que muitas pessoas que viveram antes de Jesus poderiam sim hoje estar no céu. Eles estavam esperando na mansão dos mortos, onde Jesus desceu e levou alguns ao céu, sim. Então nós temos santos pré-Jesus, antes de Cristo, né? Que é o caso do primeiro elogio, São Naum. Naum, talvez seja um pouco familiar para vocês, é um dos livros, um dos últimos livros do Antigo Testamento. Não foi um profeta. Já aqui também um outro parênteses. Nós podemos chamar tanto de São Naum como de Santo Naum. Em geral, o São, na língua portuguesa, a gente usa para santos que têm a inicial
uma consoante na inicial, que é o caso de Naum. Mas o são ele é uma contração da palavra santo, né? Como se fosse um apelido da palavra santo. Mas há uma, uma tradição, uma linha, digamos. Se eu não me engano, eu já ouvi inclusive o Padre Paulo Ricardo falando sobre isso muitos anos atrás, falando sobre Santo Tomás de Aquino, que, pela lógica da língua portuguesa, é São Tomás de Aquino, e ele é assim chamado muitas vezes, mas que alguns santos, por deferência, a gente não contrai a palavra santo, não usa o apelido de santo como são. Então, Santo Tomás de Aquino, vocês vão encontrar muitas vezes assim. E isso acontece com os santos do Antigo Testamento. Muitos deles a gente vai encontrar sempre como santo e não como são. Então, certamente são achar alguns lugares como Santo Naum ou Santo Profeta Naum. Então, não tá errado, tá? Isso é um zelo, de alguma forma, que algumas pessoas consideram importante. São Naum foi um profeta mais ou menos de 600 e poucos antes de Cristo, do período em que o Império Assírio dominava. Vamos botar o mapa aqui para vocês verem já. Que o Império Assírio, cuja capital hoje é o que seria o Iraque. Vamos lá. Aqui é eu que faço tudo, então tem que ir sabendo, né? Pouco a pouco. Abre o mapa aqui, muda a tela ali. No que é o Iraque, tá? Cadê? Aqui para cima. Aqui. Ó, às vezes é meio confuso esse mapinha, mas tá aqui a limitação do Iraque. É, o Império Assírio ele dominava toda essa região, tá, do Oriente Médio naquele período, inclusive o Reino de Judá. Então os judeus estavam é, sob o domínio assírio, e o profeta Naum, São Naum, é justamente o profeta que profetiza a queda de Nínive, que era a capital desse império. Certamente vocês já ouviram falar de Nínive, porque Jesus fala dela nos evangelhos, fala dos ninivitas. A gente encontra em alguns momentos na missa, né, em algumas leituras, inclusive no Antigo Testamento também, mas no Novo Testamento a gente encontra bastante, com mais frequência, né, na liturgia. São Naum é o profeta que prevê a queda de Nínive. Ele viveu mais ou menos alguns. Para a gente entender o período histórico, um pouco depois da queda de Tebas, na Grécia. É uma referência que vocês vão poder encontrar se pesquisarem sobre ele. E um pouco antes da queda de Nínive. De fato, Nínive cai e o povo judeu vai ser liberto do Império Assírio mais para frente. É, então, é um santo que, apesar de ser um santo do Antigo Testamento, de fato é um santo que é relativamente tranquilo de vocês pesquisarem, abrir a Bíblia e ler o livro de Naum minimamente. Óbvio que é um tipo de santo que vale ler o livro, mas vale pesquisar na internet. O que estava. Uma coisa que eu sempre, inclusive, já fiz aqui nos primeiros vídeos ali ao vivo, ah, nos primeiros vídeos da série, eu mostrei alguns tipos de pesquisa, e uma das coisas que é boa para esse tipo de pesquisa é o Wikipedia. Todo mundo fala que, não, porque pesquisa no Wikipedia. É óbvio que tem que ter muito cuidado, mas o Wikipedia traz uma coisa legal que é a questão dos links. Então, tu vai lá e pesquisa São Naum, aí tu vai ver, tu pode pesquisar Império Assírio, aí tu pode pesquisar Nínive, Nínive vai te mostrar o mapa, já vai mostrar os períodos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Esse tipo de tirar quando dá, meia hora na semana, sei lá, 15 minutos na semana, vale a pena fazer um pouco isso e pegar um santo e ir puxando o fio, mesmo que tu tenha que depois verificar aquela informação, tá? Isso é importante. A informação no Wikipedia não é fidedigna em muitos momentos, inclusive nas datas, vocês vão ver várias vezes santos que aqui eu tô dizendo, ó, não é dia desse santo, não tá escrito no martirológio, lá vai estar escrito, né? No Wikipedia vai estar escrito. Mas é legal para vocês ir puxando e poder ter esse contexto para então, a partir daí, começar a estudar, porque muitas vezes a gente não sabe nem por onde partir. A gente pensa, tá, Nínive.
Tá, Império Assírio. E aí? É, onde é que eu pesquiso? A gente muito se perdeu também dessa curiosidade de puxando fio, sabe? Então, é um bom santo para fazer isso porque nós temos em muitos lugares diferentes. São Naum é o nosso primeiro elogio. A gente já tomou bastante tempo aqui, tá? Eu, para quem é novo também, a minha ideia é não estender muitos vídeos. Eu vou passar brevemente alguns outros santos e vou trazendo para vocês aqui no mapa, mas a gente vai passar realmente de forma mais breve, tá? No segundo elogio, então, São Naum, o martirológio não traz a data, nós sabemos mais ou menos o período, né? Eu falei por volta do ano 600 ou 600 e pouco antes de Cristo, mas o martirológio, em geral, os santos da era apostólica e anterior não tem indicação de data, tá? São os poucos que não tem. No segundo elogio, nós temos já no século III, São Castriciano, em alguns lugares talvez apareça como Castricião, foi bispo em Milão, no século III, ou seja, um antecessor, por exemplo, de Santo Ambrósio de Milão, mestre de Santo Agostinho. Já é uma boa referência, um bom fio para vocês puxarem, e é um dos primeiros santos que a gente tem já notícia por aqui, assim, dos primeiros bispos. Até não sei se ele não é considerado, vou ter que dar essa pesquisada rápida aqui, para ver se ele não é considerado o primeiro bispo, talvez, de Milão. Porque, de fato, essa região é mais ou menos por esse período. Acho que não é o primeiro bispo, mas é, foi perseguido. Se eu não me engano, ele é confessor, tá? Ele foi perseguido um pouco antes. Ele é pré-constantiniano, digamos. Constantino, a gente tem ele ali no século IV, e, enfim, o Edito de Milão, né? Vocês já ouviram falar muitas vezes. Mas ele. São Castriciano viveu um pouco antes, ou seja, nas últimas décadas desse cristianismo ainda ah, legalmente, juridicamente perseguido pelo Estado. Inclusive, ele vive num período, foi bispo num período em que a gente não tinha a Domus Ecclesiae. Eu falei sobre isso, inclusive, num vídeo lá no Instagram, no dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que foi a primeira Domus Ecclesiae, casa da igreja. Inclusive, alguns comentários, as pessoas perguntaram, mas Domus Ecclesiae não é a igreja doméstica? Hoje a gente tem esse conceito de igreja doméstica, isso não se falava sobre isso, não tinha uma estrutura um pensamento estruturado sobre isso. Domus Ecclesiae, naquele momento, era a casa da igreja, porque na época, por exemplo, de São Castriciano, a eclésia, a igreja, a comunidade, se reunia na domus de alguém, na casa de algum dos fiéis, em geral. E aí, quando a gente tem a Basílica de Latrão, que é a primeira domus ecclesiae, a primeira casa da igreja, antes era na casa do fulano, na casa do Beltrano. Não, essa agora é a casa de toda a igreja, né, de toda aquela comunidade. Então, esse é o sentido, tá? E São Castricião, para vocês entenderem o contexto, né? Tipo assim, Milão, Milão com igrejas gigantes, catedrais, não sei o quê. Naquele momento, Milão não tinha sequer uma paróquia, digamos assim. Existia a paróquia enquanto território, mas não existia a sede da paróquia, né? Na sequência, então, nós temos aqui Santa Florência no século IV, na França. Provavelmente ela é uma santa que veio de Sebaste, não, de alguma cidade na Turquia. Seleucia. É uma cidade provavelmente aqui na Turquia. Ela é originária de lá, né? Nasceu lá, mas o caminho dela, ela faz justamente esse eixo que a gente comenta dos primeiros séculos, é o que ela fez em vida. Ela é uma santa que morreu na França, em Poitiers. Provavelmente ela foi para lá como na comunidade dos discípulos de Santo Hilário de Poitiers, um grandíssimo santo da Igreja Católica. Aqui, inclusive no Brasil, nós temos muitos lugares
cujo nome de Santo Hilário não é traduzido. Então nós temos lugares, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos na região metropolitana um cemitério chamado Saint-Hilaire. E a pronúncia aqui é Saint-Hilaire, Chantilaire. E as pessoas sequer notam que isso é um nome de santo, né? Santo Hilário. É um grande santo da igreja que dá nome a tantos lugares no Brasil e a gente acaba né, perdendo na tradução, não, nem se ligando. Eu, por muitos anos, nunca me liguei que era um nome de santo. Então, Santa Florência era uma discípula de Santo Hilário que saiu daqui da Turquia, do que hoje é a Turquia, né? Para viver na França, onde Santo Hilário em Poitiers foi bispo. Isso no século IV. Eu vou dando destaques aqui para vocês, tá? São Naum, certamente um destaque, Santa Florência outro destaque. São Castriciano tem menos coisa pra gente pesquisar, tá? Apesar, em geral, vou ter um dos critérios para eu destacar ou não o santo para vocês ah, tem santos que é tão difícil de pesquisar que, dentre todos os outros, não vale a pena nesse momento, assim, não seria, a não ser que vocês realmente estejam a fim de desenterrar coisas, assim, de ir a fundo da história, né? Mas pensando em destaque, assim, eu sempre dou um destaque básico de, ó, acho que esse santo aqui é legal, isso aqui me chama atenção. No quarto elogio nós temos São Leôncio. São Leôncio também na França. Já tá aí no mapinha, né, a França para vocês. Que apoiou a fundação monástica de Santo Honorato na ilha de Lérins, a quem São João Cassiano, seu amigo, dedicou as 10 primeiras colações. Ou seja, São Leôncio, no cerca do ano 433, é um santo é um santo que foi citado, a quem São João Cassiano, também é um grandíssimo santo, dedicou algumas palavras. Nós sabemos muito dele por conta de São João Cassiano, vejam que ele viveu. A gente está aqui na França, ó, vou mostrar no mapa para vocês dar uma centralizada aqui. A gente está na França no ano 433, pouco antes da queda do Império Romano, que cai. A nossa data formal de queda do Império Romano é aqui em Roma, obviamente. Mas eu já cansei de falar para vocês que a queda do Império Romano ela não foi aos bárbaros vieram de soco e um dia do nada eles tomaram o Império. Não. Muitas vezes não foi nem com violência, eles vão alguns lugares eles invadem, eles tomam, tiram a autoridade de Roma, de fato. Outras eles são tão fortes que Roma se mistura com eles, parte do exército é daquele povo, daqui a pouco o governador é daquele povo, e aí a cultura romana já não está tão inserida ali, o tecido social vai se desgastando. Então isso é tudo muito sutil. É muito provável que na França, nesse momento de São Leôncio, isso já tivesse muito, muito mais avançado, né? Justamente porque ele está mais nas fronteiras, mais próximo das fronteiras do Império. No quinto elogio, também na França, hoje a França tá, ó, segue o nosso eixo, sempre aquele eixo que eu comento, ó. França tá, nesse período, tá fortíssima. São Donolo, acho que a gente tem um outro nome, a gente pode encontrar ele como Dominulus, né? O nome latino muitas vezes não é traduzido. Na França também, Le Mans, foi bispo e, antes de ser bispo, foi abade do mosteiro de São Lourenço, em Paris, muito notório pelos seus milagres. Inclusive, isso é destacado aqui no Martirológio Romano. Eu olho para o lado justamente porque eu estou na outra tela aqui, com o Martirológio Romano e com o mapa na minha frente, né? Então, é, diz exatamente assim, ó, bispo que antes tinha sido abade do mosteiro de São Lourenço de Paris e resplandeceu pelo dom dos milagres. No sexto elogio, São Donolo, ano 581, tá? Então nós já temos. Diferente de São Leôncio, ele já é um período pós-queda do Império, já é um período, inclusive, de difusão do carisma beneditino, da regra de São Bento, na França foi muito forte. No sexto elogio, nós temos poucos anos depois, São Agérico, bispo também na Austrásia, que daí é uma região que pega aqui meio que um pouco da Alemanha, um pouco da França, todo esse canto aqui.
né, essa fronteira, e aí tem Luxemburgo, Bélgica no meio, é mais ou menos essa região, tá? São Agérico foi bispo, é o que nos diz o elogio, e que é muito famoso pela construção de igrejas de batistérios e de asilos, e que suportou duras perseguições do rei Teodorico. Teodorico foi um rei dos francos, um rei merovingio, se eu não me engano, um rei merovingio, justamente num período pós-romano. Então, a gente está ali pouco tempo, pensando, né, no todo da história, pouco tempo depois da Gália, que era essa região, essa era uma província romana, não ser mais romana, assim como nada mais era romano, digamos, né? No sétimo elogio temos em Noyon, também, ó, vejam, do terceiro ao sétimo elogio a gente está na França, tá? Hoje muitos santos franceses da mesma época, 660, menos de 100 anos depois de Santo Agérico. Temos Santo Elói, que foi bispo e antes era ourives, e enquanto bispo continuou sendo ourives e fez muitos cálices, muitos relicários. Se eu não me engano, nós temos ainda, eu não sei se eu acho alguma coisa rápida sobre isso, mas se eu não me engano, nós temos algumas obras dele ainda. Eu vou dever essa informação certa. Mas foi inclusive cunhador de moedas também, homem de confiança do rei, etc. Enquanto bispo, inclusive, né, do rei Dagoberto, no ano 660. No oitavo elogio, nós damos um salto histórico e voltamos para a Itália com o beato Antônio Bonfadini, um franciscano presbítero da Ordem dos Frades Menores. Nós estamos aí mais ou menos 200 anos depois, 200 e pouquinhos anos depois da criação da ordem, da vida de São Francisco, de Santo Antônio de Pádua, que foi contemporâneo, já com uma ordem franciscana realmente forte e relevante. Foi um grande pregador em muitas regiões da Itália e na Terra Santa. Morreu na Itália, mas pregou muito na Terra Santa, notório por isso. É beato. Depois a gente vai dar um salto, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu ver. Um, dois, três. Três elogios seguidos nós temos aqui na Inglaterra, num período que vocês, quem já acompanha os últimos vídeos, já sabe que é o período elisabetano. O nosso primeiro é anterior ainda, tá? Nono elogio é em Colchester. O beato aqui diz João Beck, provavelmente John Beck, presbítero da Ordem de São Bento, um beneditino no ano 1539. Foi mártir, sendo abade no Mosteiro de São João, condenado à morte e conduzido ao patíbulo no reinado de Henrique VIII, sob o pretexto de crime de traição, mas de fato por manter a fidelidade ao Romano Pontífice. A gente vai ver no período posterior, que é o elisabetano de Elizabeth I, nós vamos ver que isso se tornou, né, uma lei de fato. Ser sacerdote católico era crime de traição. Aqui isso ainda está se desenhando, e nós temos um beato já martirizado por isso em 1539. Depois, 1581, no décimo elogio, nós temos os santos Edmund Campion, Rudolf Sherry e Alexander Bryan, que aí de fato foram mártires durante o reinado de Elizabeth I, aqui na nossa tradução lusa, Isabel I, que foram sacerdotes e mártires justamente porque foram enquadrados na alta traição ao reino, né? Inclusive, se eu não me engano, eles foram, deixa eu ver se no elogio diz isso, foram jesuítas. Dois deles, se eu não me engano, foram jesuítas, tá? Em geral, eles não eram. Um deles foi ordenado presbítero em Praga,
e os outros a gente não tem informação, eu acho. Mas, em geral, eles não eram ordenados já na Inglaterra, nesse período elisabetano. No período de Henrique VIII, alguns ainda foram, e antes do cisma, né? Mas, em geral, eles eram ordenados aqui na França ou ordenados na Áustria para poder voltar como sacerdotes. Eles estudavam no continente e voltavam como sacerdotes para tentar evangelizar o seu povo lá, né? Salvar os seus fiéis lá. E na sequência, no 11º elogio, a gente tem também o beato Richard Langley, no mesmo reinado de Elizabeth I, 1586, mártir, enforcado por ter dado hospedagem a sacerdotes. Ele não era nem um sacerdote. E vejam, obviamente, ele é um beato, ele foi um fiel católico, mas caso ele não fosse, não estaria inscrito no martirológio, mas teria morrido por conta da fé católica de algum modo também, né? Ele, quer dizer, a, a perseguição, ela era extremamente cruel, extremamente virulenta, inclusive pegando não católicos que de algum modo auxiliavam os católicos. No 12º elogio, nós temos uma beata que foi, né, a gente tem aquele símbolozinho que eu sempre comento, que foi adicionada pós 2004, pós edição, segunda edição típica romana, que é a beata Maria Clara do Menino Jesus. Esse é o nome dela de religiosa. O nome dela de batismo é Libânia do Carmo Galvão Mexia de Moura Teles e Albuquerque. Ela é portuguesa de Lisboa. Vamos a Lisboa. E ela é uma fundadora de uma congregação das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada Conceição em 1899. A gente tem um período que eu sempre comento, que é esse aqui, século XIX, 1830, 1850, 1870, 80, 90. Esse período nós encontramos muitos fundadores de congregação aqui na Itália, especialmente de Roma para cima, né, nesse norte da Itália. São João Bosco, São Leonardo, São José Cafasso, São Luís Guanella, muitas santas fundadoras, muitas beatas fundadoras. E, de algum modo, essa Beata Maria Clara do Menino Jesus, ela está inserida nesse contexto, apesar da distância geográfica. A Divina Providência, de algum modo, vai inserindo homens e mulheres santos com uma mesma missão, mesmo aqueles que não têm relação. Muitos dos santos, desses que eu sempre comento, dos santos fundadores do século XIX, das italianas, tiveram relação, se conheceram, foram amigos, ou um foi mestre do outro. Mas a Beata Maria Clara do Menino Jesus já está localizada geograficamente um pouco mais distante, e ainda assim ela segue, ela faz parte desse plano da Divina Providência, da renovação da vida religiosa, de algum modo, da elevação da vida religiosa. Certamente é uma beata que vale a pena ser estudada, tá? Deixo aqui como destaque. O próximo elogio também deixo como destaque, inclusive que é uma curiosidade aqui, tá? Na inscrição é São Carlos de Foucault, São Charles de Foucault, santo francês, que morreu na Argélia no contexto da, da colonização, né? Ó, aqui. A França estava nessa região aqui, que é uma região que já foi uma região católica sob o Império Romano. Santo Agostinho é mais ou menos daqui, Santo Agostinho é um pouquinho mais para cá, né? Onde hoje é a Tunísia. Mas já foi dominada pelos vândalos, depois pelos muçulmanos, e aí no século XIX, já no século XX, 1916, São Charles de Foucault, sacerdote, fundador dos Pequenos Irmãos de Jesus, foi martirizado lá. E é um santo que foi canonizado pelo Papa Francisco em 2020, 2022. Não tenho essa informação aqui. O que é curioso porque a informação que o site do Liturgia PT nos dá é que essa é a segunda edição típica romana de 2004. E que nós tivemos uma adição de santos beatos até 2013. Mas nós temos São Charles de Foucault como santo aqui.
e não como beato. Se ele foi canonizado em 2020 ou 2022, quer dizer que nós tivemos ao menos uma adição freestyle aqui, digamos, alguém dentro da Conferência Episcopal Portuguesa achou que era importante adicionar pelo menos esse santo. Outros santos, como Santa Dulce dos Pobres, por exemplo, seguem escrita aqui como beata. São Carlo Acutis não está escrito aqui nem como beato e nem como santo. Então nós temos essas atualizações aqui. Os santos desse período a gente precisa pesquisar em outros lugares. O G Catholic provavelmente deve ter isso, para a gente poder ter um pouco de certeza. Mas é um grande destaque, um santo que certamente deve ser estudado, tá? 14º elogio, nós temos já o nosso período, que a gente volta e meia fala também, 1941, Polônia, campo de Auschwitz. Beato Casimiro Sikulski, sacerdote, martirizado, fuzilado pelos nazistas. Nós encontramos muitos desses mártires no fim das páginas de cada dia do martirológio, porque realmente foram muitos homens e mulheres santos martirizados nesse período. Assim como tantos outros que a gente sempre fala aqui, nós temos. Hoje não apareceu nenhum período, séculos 17, 18, 19 no Oriente, né, na Ásia. Apareceu os mártires da Inglaterra do século 16. Então nós temos alguns períodos que volta e meia a gente vai se deparar aqui, tá? Esse é um deles. Mas nesse período nós temos, uma beata que não de um lugar que não costuma aparecer, que é da Etiópia. E aqui, também em 1941, beata Liduína Meneguzzi, que é um nome religioso da Elisa Ângela Meneguzzi, que é uma virgem do Instituto de São Francisco de Sales. Não foi mártir, era uma irmã religiosa, aparentemente, em 1941, uma beata africana. E eu diria que vale a pena pesquisar ela. Foi missionária, trabalho pelo local e pela época, a gente pode imaginar o tipo de trabalho humanitário que ela fazia, né? Provavelmente uma mulher simples, camponesa, que viveu a sua santidade. Ó, morreu de câncer com fama de santidade, foi beatificada em 2002 pelo Papa São João Paulo II. Deixo aqui destacado ela, assim como eu deixei também a Beata Maria Clara do Menino Jesus. Eu não lembro se eu falei, mas que fique registrado. Sempre indico esses fundadores quando aparecem, eu acredito que é são vidas muito interessantes a gente pensar sonhos de Deus levados, é, abrir mão de tudo para que aquele sonho seja conduzido. No 16º elogio, nós temos no Congo, perdão, República Democrática do Congo, a Beata Clementina Nengapeta Anuarite, da Congregação das Irmãs da Sagrada Família, essa sim, mártir, em 1964, durante uma perseguição religiosa, deu a vida para não negar a sua fé. Deixa eu ver qual é o contexto disso aqui, porque é possível uma guerra civil que pegou religiosos, bom, rebelião Simba. Vamos ter que. Esse tipo de coisa é isso que eu tô falando sobre o fio, tá? Pensem, é um local onde nós temos muitos islâmicos, né? Então, em geral, os cristãos, os católicos, eles são mortos ou por outra religião ou por comunistas. Queria entender, alguma coisa o que que eu, o que que, quem foi que martirizou ela, né? Qual foi a questão? É, Aparentemente é político o negócio, tá? Não é
apesar de ter religiões tradicionais africanas envolvidas. Então é possível que fosse uma perseguição religiosa também, tá? Esse tipo, esse tipo de, não sei nem se dá pra dizer que é feeling, assim, não. Eu acho, na verdade, não é nada demais, mas é um tipo de lógica que eu gosto de fazer aqui na frente pra deixar claro pra vocês, porque quando a gente pensa no santo, a gente costuma pensar, é aquela imagem, é aquele santinho que tá assim, e esquece que é um ser humano, é uma pessoa viva no céu e foi uma pessoa viva como nós aqui, que viveu em lugares, que passou dificuldades, que enfrentou medos e tragédias e martírios, e quando a gente bota ela num contexto, a gente começa de fato a entender o que é santidade. Por último, então, Beata Maria Rosa Pelezi, na Itália, voltamos para a Itália, 1972, da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Cristo. Esses foram os nossos santos de hoje. Peço perdão pela duração do vídeo, ainda falta um pouco de ritmo, e peço perdão pela demora em chegar aqui. O que acontece é que esse vídeo eu tive muitos problemas técnicos para gravar ele acabou não gravando, etc. Agora tá saindo. Então, o de amanhã já vai funcionar no horário certo, tá tudo sob controle. Lembrando então, os nossos destaques foram São Charles de Foucault, Beata Clementina Anuarite, Beata Maria Clara do Menino Jesus, São Naum e Santa Florência. Sempre na descrição aqui do vídeo tem todos os santos do dia, todos os santos inscritos no Martiriológio nesse dia. Tem o link para o Martiriológio. Então, e se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem, deixem nos comentários. Comentem se tem algum santo que chamou atenção. Compartilhem esse vídeo. Não esqueçam de ir lá no Instagram, no TikTok, seguir, se inscrever no canal, etc. E amanhã tem mais. Tchau!